Estação Ciência. Um oferecimento Fundação Banco do Brasil e Varig. Acima de tudo, você. Bom dia. A alegria de saber ler e escrever, saber contar e calcular. É isso que o Estação Ciência vai apresentar hoje, um projeto de alfabetização de adultos que dispensa a cartilha. Os alunos aprendem brincando e discutindo. Vamos mostrar a metodologia utilizada, as aulas, o treinamento dos monitores e os resultados alcançados com os primeiros alunos em Ipatinga, Minas Gerais. Pedimos emprestado ao poeta Tiago de Mello o nome do nosso Estação Ciência de hoje. Os fonemas da alegria. Minha sogra morreu em Santa Maria do Itabira. Então nós fomos, saímos daqui 11 horas, as galopes. Chegamos em Nova Era, não tinha ônibus para lá, para Santa Maria do Itabira. Então nós como é que nós vamos fazer? Diz assim, vai ter ônibus 4 horas para ir para Itabira. Então nós íamos chegar na Itabira, lá para 6, 7 horas. Nós íamos chegar em Santa Maria 8, 8 e meia. Então eu estou lá, encorto um ônibus, sai, um encorta, sai. Aí encortou lá, o outro lá. Aí eu estou pelejando, soletrando. Eu li Santana de Ferros. E eu falei com o meu velho, pois é, olha, esse ônibus lá vai para Santana de Ferros. Eu falei, você é boba, onde você não sabe ler? Falei, mas eu li aqui, deu Santana de Ferros. Eu falei, você não sabe não, vou perguntar a moça. Então foi e perguntou a moça lá do caixa, para onde esse ônibus lá vai? Ele lá vai para Santana de Ferros, eu estou saindo agora. Ele passa dentro de Santa Maria, passa. Aí ele chegou para mim, ó, esse ônibus está saindo. Eu falei, então vamos. Nós saímos no ônibus, quando 4 horas nós estávamos dentro de Santa Maria. Ele falou comigo, uai, você sabe que sua leitura está valendo? Falei, graças a Deus. Eu era cega, mas eu agora já estou enxergando. Ipatinga é uma cidade situada ao leste do estado de Minas Gerais, no vale conhecido como Vale do Aço. Ela dista cerca de 200 quilômetros da capital mineira, Belo Horizonte. Cidade jovem, tem seu dinamismo dependente de uma monoindústria, que é a Usiminas, uma siderúrgica que emprega cerca de 15 mil trabalhadores. Uma siderúrgica que, com a sua organização, trouxe não só para Ipatinga, mas para todo o Vale do Aço, aquela expectativa da riqueza, do dinheiro fácil, que atraía e ainda atrai grandes contingentes populacionais, expulsos, regra geral, do campo ou de cidades de menor porte na sua vizinhança, à procura de melhor mercado de trabalho e condições de vida.
Acho que não tem oportunidade é o seguinte, quando a gente era pequena, a gente trabalhava na capoeira, então na capoeira não tinha condição, não tinha escola, não tinha nada, então o serviço da gente era mexer mesmo com a capoeira, então a gente não tinha, assim, condição mesmo de estudar. Então nós morávamos distante da cidade. O nosso ensino que nós tivemos foi assim, um ensino diferente. Era foice, enxada, machado e etc. Eu não sabia ler porque eu não tive oportunidade de estudar. Meus pais, nós morávamos na roça. Quando a gente passou assim, mudar para o lugar que tinha aula, tinha uma professora só. Então, eu mudei com a idade para a roça, nós nascemos na roça. Mudamos com a idade já de 12 anos para 13 anos. Ficamos até 13 anos sem saber o que era aula. Aí eu não sabia ler por falta de oportunidade, a dificuldade morando nos matos. Nesta época, a estrada o nosso carro era cavalo, burro, era mexendo em dificuldade só de momento. Então, onde a gente ia estudar era muito longe, minha mãe ficava com medo de mandar para o estudo, com medo de bicho, onça, pegar, essa coisa, muito longe, não tinha companhia. Então é por isso que não conseguimos a estudar até hoje, né? Porque minha mãe nunca quis colocar a gente na escola, falava que a gente ia aprender a escrever para rapaz, então trabalhando na roça, precisava muito da gente. A gente pedia a ela para ela poder deixar a gente ir mesmo um dia assim, outro dia não. Ela falava, não, moça tem que trabalhar, não é caçar bobagem de escola não. As estatísticas disponíveis indicam que dos 250 mil habitantes que Ipatinga tem nos dias de hoje, 25% são analfabetos. Só na prefeitura, quando da posse da atual gestão, nós encontramos, dentre os nossos cerca de 4 mil funcionários, 708 analfabetos. Então nós começamos um programa de alfabetização através dos funcionários da prefeitura, porque não seria possível uma administração propor qualquer programa de alfabetização se não começasse a fazê-lo dentro de casa, porque nós teríamos que dar acesso aos nossos funcionários para que eles pudessem, dentro de casa, já começar a exercitar o seu direito de cidadania e o seu direito de exercitar também a democracia. Ao definirmos o MOVA, o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, nós procuramos escapar da visão convencional dos projetos de alfabetização que pretendiam, trabalhando com campanhas, com data marcada, com metas definidas, erradicar o analfabetismo no país. Nós não acreditamos que isso seja possível enquanto não acabarmos com as razões da existência do analfabetismo, que vão desde razões profundas de natureza socioeconômicas até razões de natureza administrativa. Basta a gente ver informações disponíveis mais recentemente, apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, que indicam que 10% da população brasileira concentra na sua mão 60% da renda, que 16 milhões e meio de trabalhadores hoje no país ganham menos do que um salário mínimo, para percebermos que enquanto nós não erradicarmos essa situação de injustiça social, é impossível erradicar também o analfabetismo. No próximo bloco, você vai ver como se ensina um adulto a ler. Não a cartilha, mas discussões sobre o cotidiano, jogos e brinquedos. A metodologia que nós empregamos no MOVA, ela é fundamentada na teoria de Paulo Freire e na teoria da construção da escrita de Emílio Ferreira. De acordo com o interesse da classe, dos alunos, de acordo com o interesse, são elaborados os textos dentro da realidade, isto é, dentro do dia a dia, de acordo com a moradia, os problemas de moradia que eles têm, de trabalho, de saúde. E são montados os textos que são explorados oralmente
e logo em seguida são escritos ou pelo monitor, pelo professor, ou pelo próprio aluno, é registrado no quadro e posteriormente se fazer o estudo da escrita. Dentro desse processo, os textos são significativos, isto é, são diferentes da maioria dos textos das cartilhas usadas nas escolas tradicionais, onde não tem nenhuma significação para o aluno. Daí o construtivismo, porque o próprio aluno constrói o texto que ele estuda. A nossa aula de hoje é a partir de uma dinâmica. Essa dinâmica se chama tempestade cerebral. E eu quero que vocês falem para mim uma palavra que tenha um significado para a sua vida hoje, que diz alguma coisa para você hoje. Quem quer falar uma palavra? Guerra. Palavra guerra? Então a palavra-chave é a palavra guerra. Guerra. A nossa dinâmica é mais ou menos isso. Nós vamos começar agora a falar tudo que tem na guerra. Vocês vão falar. O que tem na guerra? Vou falar. O que tem na guerra? Poder político. A guerra tem poder político? O que mais que tem na guerra? Poder político? Aflição. Aflição. Na guerra tem aflição? Por que na guerra tem aflição, seu tio? Dentro da construção da escrita, nós trabalhamos dentro dos níveis da Emília Ferreira, trabalho desenvolvido, a teoria desenvolvida pela Emília Ferreira, isto é, nós pegamos, quando o aluno chega na escola, nós procuramos o máximo possível desenvolver o trabalho de escrita dentro do conhecimento que ele traz para a escola. Isto é, se a gente observar, nós podemos constatar que ao chegar na escola, nenhum aluno chega sem conhecimento. Ele tem contato direto com a escrita através das placas de ônibus, dos nomes das ruas, dos rótulos das embalagens dos alimentos, dos produtos alimentícios, do remédio, dos remédios, dos produtos de limpeza. Então, é a partir desse conhecimento que se faz o diagnóstico para poder aplicar os exercícios de acordo com o nível que ele apresenta. Quem está com o nome do bairro Betânia? Vem apresentar, Maria, seu bairro? Então vem, pode vir, Maria. Apresenta a sua ficha, pessoal. É isso mesmo? Betânia. Quem mora no bairro Betânia? Dona Marolina. Então só vai falar aí. Marolina, Creuza, Betânia. Quem mora? Isso não, Betânia não. Você tá lá? Meu primeiro. Bete. Esse trabalho surgiu da necessidade imediata dos alunos de ler os itinerários dos ônibus e se locomover de um bairro para outro. Então, a partir dessa necessidade deles, nós começamos a desenvolver esse trabalho sobre os bairros, incluindo também o nome de cada educando, porque muitos deles não sabiam ainda escrever o nome, ou até mesmo alguns escreviam o nome deles, mas não sabiam escrever o nome dos colegas e nem os bairros dos colegas. Para atingirmos o objetivo da alfabetização, várias técnicas são empregadas. Entre elas, de grande valia, os quebra-cabeças, que nós trabalhamos com o nome dos alunos,
com figuras, gravuras maiores que eles mesmo recortam das revistas e colam, porque à medida que eles trabalham com quebra-cabeça, não só eles vão registrando, vão gravando os seus nomes, como também vão desenvolvendo a capacidade lógica de raciocínio, que ajuda não só na alfabetização, como também no sistema matemático. Você vai ver no próximo segmento o resultado da alfabetização em Ipatinga, onde os alunos têm aulas no horário e no local de trabalho. Esses jogos têm como objetivo, né, serve para trabalharmos adição, subtração e principalmente a multiplicação, né? E sua finalidade principal seria treinar as técnicas operatórias pertinentes no dia a dia do nosso aluno, né? Saber fazer conta, saber fazer troco, no supermercado, e na farmácia. O senhor costuma tomar para mim? Xarope. Xarope é um caso sério também, mas... Ele gosta, o senhor gosta de tomar remédio, hein, senhora? Ó, o xarope, o senhor sabe que é antibiótico. E o antibiótico é muito forte. Então, o senhor vai tomar isso com cuidado, né? Então, vamos ver? Vê o preço desse remédio para mim. Quatro, 2... A gente resolveu fazer essa experiência aqui na cozinha, porque é o lugar onde, né, os adultos vêm para merendar, né, onde eles mexem com o prato, com os copos, né, com os garfos, e eles nunca tiveram curiosidade de saber a quantidade exata que tem, porque cada dia vem uma quantidade diferente de pessoas para almoçar, então eles nunca estão sabendo a quantidade exata, e também por causa dos números grandes, eles estão com dificuldade de ler e de escrever os números grandes. Então, através da contagem dos pratos, dos copos, né, e dos garfos, a gente vai poder trabalhar com eles um material mais concreto. E um outro objetivo também que a gente tem com essa contagem, não só a matemática, como também treinar o português, né? Colocar os nomes dos que eles estão contando, garfo, colher, prato, a escrita em geral. Um outro pressuposto que fundamenta a nossa proposta de educação matemática é resgatar o brinquedo e o jogo da cultura popular, despertando o gosto pela matemática e contribuindo para o desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo do educando, sendo que os próprios alunos constroem as regras dos jogos. Não há como você localizar lagos no maré, tá? Tem que ser criteriosa a seleção desses monitores, mesmo que já tenham tido experiências passadas com a alfabetização, dada a metodologia que hoje a gente emprega, a gente teve que dedicar aproximadamente 120 horas de curso de formação inicial para esses monitores, e no decorrer do projeto a gente propõe uma formação contínua dessas pessoas, seja com encontros semanais de reciclagem e aperfeiçoamento pedagógico, onde os monitores se encontram, trocam experiência, aprofundam. Uma outra reivindicação que fizemos durante o projeto foi que a Prefeitura liberasse
2 horas, né, de serviço do braçal, do servidor, para eles estarem dentro da sala de aula. A princípio tivemos problema com a limpeza pública, onde a comunidade cobrava. Mas assim, esse remanejamento através de turnos foi feito, onde hoje podemos ter 2 horas dadas pela prefeitura e ao mesmo tempo cobrindo essas pessoas que não quiseram participar do projeto e aquelas pessoas que já estavam adiantadas sabendo ler e escrever. Houve uma solidariedade entre esses companheiros no sentido de cobrirem essas pessoas que estavam dentro da sala de aula. Aqui no cemitério nós temos 22 alunos matriculados e que frequenta, atualmente são 18 alunos. Desses 18, nós temos na faixa de 10 alunos que já leem, digamos assim, corretamente qualquer palavra que vê. Que a gente trabalha no setor de trabalho dos alunos, né? Então eles estudam exatamente no horário que estão trabalhando. Então ocorrem essas situações, né, desagradáveis quando, por exemplo, você chega aqui e não pode lecionar devido ao fato de terem muitos corpos na capela. Então as meninas estão servindo café, tem que cuidar, né, do pessoal lá. E tem o caso também do nosso aluno, que ele é auxiliar de necrópsia, que às vezes ele larga a sala de aula para ir para o necrotério, né, quando acontecem muitos corpos. E os alunos que são coveiros, às vezes eles têm que abrir covas, então saem da sala de aula. As aulas, né, sendo ministradas em horário de trabalho, é melhor para os alunos. Eles mesmos falam, né, que para a gente sair do serviço e enfrentar uma sala de aula é muito mais difícil, que a gente já teve um dia cansativo, trabalhou muito, a gente não tem assim aquela cabeça para estudar. Nós somos testemunha nos contatos da vida com as pessoas que já tiveram alguma noção em termos de alfabetização, elas já são pessoas realmente com uma consciência diferente. Então, já são capazes realmente de separar alguma coisa em termos como é a vida, o que a vida apresenta de novo em termos do que eles já aprenderam, de conhecimentos, de pequenos conhecimentos às vezes, em termos do aprender, do ler, do escrever. Mas isso é importante porque aquela pessoa que nada tinha, hoje já tem alguma coisa, ele já vislumbra um futuro ou um presente até melhor. É sem jeito para a gente não saber ler nem escrever, porque se chega num lugar aí precisa de escrever, ler, como? Aí quando eu chegava, que eu bati o dedão lá para poder dar assinatura, eu tinha a maior vergonha, viu? Tinha vergonha do outro saber e a gente não saber. Graças a Deus hoje não, hoje se a pessoa precisar de uma assinatura minha, eu estou aí para assinar, né? Porque um problema secular que depende de ações de governo federal, de governo estadual, não podem ser resolvidos somente por ações do município. Mas tudo aquilo que tiver dentro dos nossos limites, nós estaremos fazendo. Dentro daquele lema de que para nós a vergonha não é ser analfabeto. A vergonha é sabermos da situação e ficarmos de braços cruzados. Por isso que para Ipatinga hoje, ler e escrever é dever de casa de todos. Estação Ciência, um oferecimento Fundação Banco do Brasil e Varig, acima de tudo você.